Pernambuco e Paraíba decretam situação de emergência em decorrência de temporais. E você vai ver também. 3 pessoas morrem em possível surto de hantavírus a bordo de cruzeiro. E ainda, encontro reaviva a fé da terceira idade na sede da Igreja da Graça. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, 11 horas e 30 minutos agora, pelo horário de Brasília. Um ótimo dia para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit, primeira edição. Vamos agora aos destaques deste início de semana, segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Desde a última quinta-feira, 8 pessoas morreram em decorrência dos temporais que atingem os estados de Pernambuco e Paraíba. O número de deslocados já passa de 9.000. O governo de Pernambuco decretou no sábado situação de emergência nas 27 cidades afetadas. Mais de 7.500 pessoas estão desalojadas e 1.600 estão desabrigadas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os municípios de Pombos, Timbaúba, Itambé, Goiânia, Moreno, Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes estão entre os com maiores números de pessoas deslocadas. Foram registrados 6 óbitos por deslizamento de terras na região metropolitana de Recife e, segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, entre as vítimas estão um bebê de 6 meses, um de 1 ano e uma criança de 7 anos. Houve ainda uma morte por arrastamento e enxurrada no município de São Lourenço da Mata. Mais de 800 ações de resgate foram realizadas em todo o estado. Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolhimento da população atingida. As chuvas atingiram ainda a Paraíba, que decretou situação de emergência pública em 32 municípios do litoral e do agreste do estado. Em apenas 2 dias, a capital registrou quase 70% do volume de chuvas da média histórica do mês de maio. O número de afetados já passa dos 16.000. E 3 pessoas morreram em um possível surto de hantavírus em um navio de cruzeiro no Atlântico. A doença transmitida por roedores pode causar síndrome respiratória grave. A Organização Mundial da Saúde informou sobre 3 mortes relacionadas a um possível surto de infecção por hantavírus em um navio de cruzeiro no Atlântico. A doença pode provocar síndrome respiratória aguda. A embarcação MV Ondius percorria a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde. Estava em frente ao porto de Praia, capital de Cabo Verde. Até o momento, foi confirmado um caso de infecção por hantavírus em laboratório e há outros 5 casos suspeitos. Das 6 pessoas afetadas, 3 morreram e uma está atualmente em terapia intensiva na África do Sul, informou a Organização Mundial da Saúde. Os hantavírus são transmitidos pelos roedores, principalmente através do contato com sua urina, fezes e saliva, segundo o Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Embora seja raro, o hantavírus pode ser transmitido de uma pessoa para outra e provocar doenças respiratórias graves, indicou a OMS, destacando que os passageiros e a tripulação estão recebendo cuidados médicos. Uma fonte revelou, sob condição de anonimato, que haveria um casal de holandeses entre os 3 mortos. A terceira vítima continuaria a bordo do navio. A OPEP+ anunciou neste domingo um aumento de suas cotas de produção. O grupo vai adicionar 188 mil barris diários de suas cotas de produção de petróleo para junho. A Arábia Saudita, Rússia e outros 5 países da OPEP+ decidiram aumentar suas cotas de produção de petróleo. O grupo formado por Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã decidiu implementar um aumento na produção de 188 mil barris por dia a partir de junho. Essa foi a primeira reunião da OPEP após a saída dos Emirados Árabes Unidos do grupo. A declaração da OPEP+ não mencionou os Emirados Árabes Unidos, um indício de tensões com Abu Dhabi após sua saída da organização, declarou a agência France Presse Jorge Leon, da Rystad Energy. O especialista explicou que o cartel quer transmitir uma mensagem dupla, que a saída dos Emirados não alteraria o funcionamento da OPEP+, e que o grupo segue exercendo controle sobre os mercados mundiais de petróleo, apesar das enormes perturbações da guerra. É muito provável que este aumento não se traduza em uma produção adicional.
O motivo é que, desde o início da guerra no Oriente Médio, o Irã bloqueia as exportações dos países do Golfo pelo Estreito de Hormuz, e estes são os que abrigam as principais capacidades inexploradas da OPEP+. Um levantamento do Tribunal de Contas da União mapeou mais de 11 mil obras federais paradas no Brasil. O relatório apontou que 60% dos investimentos são em áreas da saúde e da educação. A duplicação da BR-381, uma das principais rodovias do Sudeste, começou em 2015 e ainda não foi concluída. A estrada liga Minas a São Paulo e ao Espírito Santo e é considerada estratégica para o transporte de cargas e circulação de passageiros. Segundo dados oficiais, cerca de 530 milhões de reais já foram consumidos na obra, marcada por atrasos, interrupções e sucessivos entraves administrativos. O projeto previa ampliar a capacidade da via e reduzir acidentes em um trecho historicamente perigoso. O caso da BR-381 não é isolado. Levantamento do Tribunal de Contas da União mostra que até abril de 2025 o país tinha mais de 22 mil obras públicas em andamento. Desse total, mais de 11 mil estavam paralisadas. Na prática, uma em cada 2 obras financiadas com recursos federais seguia interrompida ou até inacabada. O TCU também identificou que mais de 15 bilhões de reais investidos em empreendimentos não chegaram ao fim. Os dados indicam piora recente. Entre 2022 e 2025, o número de obras paradas cresceu cerca de 32%, enquanto o total de projetos praticamente ficou estável. Só entre abril de 2024 e abril de 2025, mais de 5 mil novas obras foram iniciadas. Mesmo assim, cerca de 1.200 já apareciam paralisadas no período seguinte. As áreas mais atingidas são justamente as mais sensíveis. Educação e saúde concentram cerca de 70% das paralisações. Isso inclui escolas, quadras, unidades básicas de saúde, hospitais e equipamentos públicos essenciais. Especialistas apontam que esses setores dependem da atuação de estados e municípios que muitas das vezes enfrentam limitações técnicas, burocráticas e financeiras. Maranhão, Bahia, Pará e também Minas Gerais lideram em número absoluto de obras paradas. Já Pará e Rio de Janeiro aparecem entre os piores cenários, com mais de 60% dos projetos interrompidos proporcionalmente. Um dos fatores apontados no estudo está o incentivo político para anunciar novas obras em vez de concluir as antigas. Iniciar projeto costuma render placa, cerimônia e visibilidade imediata. Já retomar obra parada exige revisão de contratos, atualização de custos e, muitas das vezes, concluir promessas feitas por outro governo. Além disso, o levantamento também trata sobre as emendas parlamentares. Em 2025, foram pagos mais de 31 bilhões de reais nessa modalidade, recorde da série histórica. Mas estudos da Câmara mostram que a maior parte desse valor foi para o custeio de compra de equipamentos, enquanto apenas uma parcela menor seguiu para obras estruturantes. Para tentar reduzir o problema, o Congresso e o governo discutem medidas para destravar projetos. Entre elas, revalidação de recursos antigos, retomada de moradias inacabadas do Minha Casa Minha Vida e novas exigências de transparência sobre contratos, cronogramas e também pagamentos. O governo Lula lança hoje, segunda-feira, o Desenrola Brasil 2.0, a nova versão do programa de renegociação de dívidas feito em 2023. O programa vai permitir a renegociação de dívidas do cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e também do FIES. As taxas de juros serão de até 1,99% e os descontos podem chegar a 90%. Uma das novidades é que os usuários ficarão bloqueados de plataformas de apostas online por 1 ano. Além também do uso do FGTS para quitar dívidas. Os beneficiários poderão usar até 20% do saldo do fundo para sair da situação de endividamento. Para assegurar que os recursos sejam utilizados para pagamento de débitos, a transferência será realizada diretamente entre os bancos. E o Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio brasileiro, ficando atrás somente do Natal. Neste ano, a expectativa é de crescimento nas vendas, com movimentação de 37 bilhões de reais em todo o país, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce.
Ainda não. Vou ver ainda, vou ver se dá tempo de comprar. O Dia das Mães segue como a segunda melhor data para o varejo brasileiro. Em 2026, a expectativa é de que o setor movimente cerca de 37 bilhões de reais em todo o país. No comércio eletrônico, a previsão é de mais de 14 bilhões em vendas, com crescimento no número de pedidos. Mas, para algumas mães, o presente material não é o que realmente importa nesta data, porque o melhor presente elas já receberam. Eu já ganhei, né? Meus filhos são uma bênção na minha vida. Qualquer presente que vem é só por acréscimo, mas a maior graça é ser mãe das crianças que Deus me confiou. Já para outras mães, o mimo é muito bem-vindo. Mas todas as mães querem um presente. Todo mundo quer um presente, na verdade. Isso é falsidade. Mesma coisa a pessoa falar que não gosta de dinheiro, é mentira. Todo mundo gosta de dinheiro. Tem que valer um presente. Eu dou o presente no dia das crianças, no dia do namorado, no dia dos filhos, no dia do aniversário, então eu também quero. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Lojistas e do SPC Brasil, a intenção de compra segue alta. Cerca de 78% dos consumidores devem comprar um presente neste ano. E as principais presenteadas serão as mães, com 74%, seguido das esposas, com 19%, e sogras, com 15%. Além disso, o número de pedidos online deve crescer, com milhões de compras previstas para o período. No Dia das Mães deste ano, os produtos campeões de vendas devem ser do setor de moda, representando 53%, seguido por produtos de beleza, que são perfumes e cosméticos, com 50%. Chocolates e flores, 24% cada. E experiências, como restaurantes e viagens, 19%. O levantamento aponta que os consumidores pretendem gastar em média de R$ 294 com as compras. Mas nem sempre esse valor é atingido. É uma média de R$200 no máximo, né? Porque tá bem difícil esse ano. Já a Mariana não vai economizar no presente. Esse ano ela tá merecendo um presente até uns R$500 esse ano. E para quem não comprou o presente ainda, o melhor é se garantir o quanto antes. Porque se deixar para a última hora, vai acabar pagando mais caro. Não é preço o que determina o presente, a lembrança, o prazer de presentear um ente querido nesse dia especial, nesse dia que a gente no Brasil comemora o Dia das Mães. Então deixamos para cima da hora e pagamos mais. Quanto antes a gente comprar, a gente tem tempo para pesquisar na internet, ou no shopping, ou no varejo, mas a gente deixa para cima da hora e acaba pagando o preço que está ali naquele momento. Entre números positivos e expectativa de crescimento, o Dia das Mães reforça a força do comércio e também o valor dos laços afetivos. Eu falo que a partir do momento que eu fui mãe, eu aprendi o que é amor de verdade. Quando você ama um filho, é diferente de qualquer tipo de amor que você já tenha tido na vida. Amar um filho é sem explicação. É o ar que eu tenho dentro dos meus pulmões. E veja a seguir, encontro reaviva a fé da terceira idade na sede da Igreja da Graça. E agora vamos ver a nossa câmera ao vivo do céu da capital paulista. Olha que céu bonito, 22 graus neste momento. Redação Hit volta já. E nós estamos de volta com as principais notícias. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E olha, hoje, dia 4 de maio, é o Dia Internacional dos Bombeiros, uma data especial para homenagear essa profissão árdua e, olha, muito bonita também, viu? O Eric Rabelo está ao vivo em frente a uma corporação no centro da capital paulista e traz agora mais informações. Eric, muito bom dia para você. Muito bom dia, Tabata, e a todos que estão nos assistindo. Realmente, eu estou aqui de capacete porque quem foi criança nos anos 80 e nos anos 90 sempre teve vontade de ser bombeiro, né? Pelo menos grande parte aí da criançada, né? E eu estou usando um capacete original, diga-se de passagem, né? Então já estou matando a minha vontade. Bom, esse Dia Internacional dos Bombeiros, existe uma história.
Em 1998, 5 bombeiros acabaram perdendo suas vidas em um incêndio na Inglaterra. Aliás, um incêndio na Austrália, desculpa. E através desta data, né, que aí os bombeiros, a população no mundo inteiro fizeram, né, inclusive pela internet também, fizeram uma comoção para comemorar e homenagear esses 5 homens que acabaram perdendo as suas vidas. E acabou nascendo o Dia Internacional dos Bombeiros, bem diferente do Dia Nacional do Bombeiro Nacional, né, brasileiro, que se comemora no dia 2 de julho. Mas para contar um pouquinho dessa história, preparamos um VT. Pode soltar. No dia 4 de maio é celebrado o Dia Internacional dos Bombeiros, uma data criada para homenagear profissionais que dedicam suas vidas a salvar vidas, proteger patrimônios e enfrentar situações extremas em todo o mundo. Seja no combate a incêndios, em resgates, acidentes ou ações preventivas, esses heróis da vida real representam bravura, disciplina e solidariedade. No Brasil e no mundo, os bombeiros são sinônimo de segurança, esperança e, principalmente, amor ao próximo. Bom, e para contar um pouco dessa história, ao meu lado o capitão Maicon, que o nome é bem sugestivo, Maicon Cristo. Bom dia, tudo bem, capitão? Conte um pouquinho sobre essa história maravilhosa e essa homenagem mais do que merecida desses grandes heróis e, diga-se de passagem, os prediletos da grande população brasileira. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo carinho da população. A gente goza de ser benquisto pela população brasileira, né? Hoje é uma data que a gente comemora internacionalmente, o Dia do Bombeiro. A gente tem algumas datas também nacional, como você já bem disse, o 2 de julho, o dia da criação do Bombeiro da Corte, e o 10 de março para a gente aqui em São Paulo, que é muito importante, que é o dia da criação do Bombeiro de São Paulo. A gente foi criado em 1880, comemoramos 146 anos esse ano, num incêndio bem próximo aqui na biblioteca da USP, quando nasce o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então todas essas datas para a gente são importantes sim, para a gente lembrar de quem construiu essa história toda, né, dos primeiros e corajosos que foram construindo essa história do Corpo de Bombeiros no Brasil, em São Paulo e no mundo. Inclusive o Corpo de Bombeiros brasileiro é referência no mundo também. Explica um pouco melhor, capitão. A gente tem essa capacidade de exportar conhecimento, né? E a gente atribui isso muito, principalmente aqui no estado de São Paulo, ao laboratório que a gente está inserido, né? A gente tem uma população na cidade de São Paulo muito grande, na região metropolitana muito grande e no estado também muito grande. Então a gente atende no estado de São Paulo uma ocorrência a cada 40 segundos, né? Então isso faz com que a gente melhore enquanto instituição. Isso melhora a técnica, isso melhora a tática, isso melhora equipamento. Então essa necessidade de se aprimorar e a todo momento ter que ser colocado à prova, esse laboratório que a gente está inserido, um laboratório da vida real, faz a gente ser um bombeiro tão grande e exportar tanto conhecimento para fora também. E o nosso bombeiro também é uma das corporações mais bem equipadas também em relação a equipamentos de primeiro mundo, né? Exato, a gente conta com tecnologia que existe no mundo todo, né? Tecnologia de ponta. A gente está sempre renovando essa tecnologia, desde as ocorrências de incêndio, tanto para as ocorrências de resgate, para que a gente consiga entregar um melhor serviço para a população. Perfeito. E outra pergunta que é principal, né? A pessoa precisa hoje dos bombeiros. Qual é o número, né? Porque elas devem ligar. E em relação a trotes, que acontece muito, infelizmente. A gente precisa a todo minuto, né, reforçar 193, o telefone do Corpo de Bombeiros. Em qualquer necessidade, ligue o 193, o Corpo de Bombeiros vai te atender, lógico, primeiramente por telefone, e tendo a necessidade vai encaminhar uma equipe para sua residência ou para onde é que você esteja precisando. E a gente conta com essa colaboração da população, né, tanto das crianças quanto do adulto, que primeiro que não passe trote para ninguém e segundo que não passe trote para o Corpo de Bombeiros. Uma vez que você empenha um recurso do Corpo de Bombeiros para deslocar para um trote, você está tirando esse equipamento que pode estar sendo deslocado para atender uma ocorrência real de alguém que esteja de fato ali envolvido num acidente ou um incêndio. E aí você acaba ocupando esse equipamento do Estado, né, esses homens e mulheres do Estado também, para deslocar para um trote quando tem alguém numa real necessidade.
Perfeito. Capitão, muito obrigado pela sua entrevista. E é isso, Tabata. Matando a minha vontade, né? O capitão que me emprestou, muito obrigado por ter me emprestado o capacete. E é um sonho de criança. É com você aí no estúdio. Muito obrigada, Eric, pelas informações. E olha, no último sábado teve um encontro muito especial. Isso porque a fé não tem idade. Para muitos idosos, ela também é fonte de alegria, acolhimento e propósito. Em um culto especial voltado para eles, para os jovens da terceira idade, a Igreja Internacional da Graça de Deus reuniu fiéis no último final de semana para um momento de espiritualidade, uma reflexão com um tema cheio de significado: a pesca maravilhosa. Elohim, é o Shaddai, Jeová Nissi, Jeová Rapá, Jeová Shammah. Eu gostei de tudo, os louvores, já começou a falar dos louvores e já foi aquela emoção muito linda. A música, as orações e os sorrisos mostram que nunca é tarde para viver a fé. Neste culto especial dedicado à terceira idade, o sentimento é de acolhimento e renovação espiritual. O tema escolhido para o encontro foi inspirado em uma passagem bíblica, conhecido como Pesca Maravilhosa. A história simboliza fé, perseverança e confiança mesmo diante das dificuldades. Aqui cada detalhe foi pensado para esse público. Além da mensagem religiosa, uma oportunidade de socialização e troca de experiências. Para muitos idosos, essa é uma oportunidade não só de edificar o seu mundo espiritual, quanto o seu bem-estar e qualidade de vida. A importância da gente saber que muita gente às vezes despreza as pessoas de idade, mas quando a gente chega aqui e ouve essa palavra, a gente se reanima. Ela é uma fase da vida que ela tem ainda para oferecer. Nós ainda temos para oferecer. E eu penso que nós temos que continuar observando isso, porque o idoso, quando ele tem atividade, quando ele está presente na igreja, quando ele está presente na família, ele vive melhor. Além da palavra, o encontro também promove inclusão e valorização dessa fase da vida. Com o envelhecimento da população brasileira, iniciativas como essa ganham ainda mais importância. Em 2060, teremos mais pessoas acima de 60 anos. O número de idosos no país cresce a cada ano e espaços de convivência fazem diferença na qualidade de vida. Mais do que um culto, o encontro se transforma em um momento de pertencimento. Entre músicas e orações, o que fica é um sentimento em comum, o de esperança renovada. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus tomou. Que lindo! E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você. Até amanhã, às 11h30 em ponto.